tree. What's up, Godcast? What is going on, all the peoples in the nation? What's poppin'? We are back with another episode. You know the vibes. Yes, sir. Sunday episodes, boys. Another banger coming at you guys Yup. directly from Chanani's house. Chanani's house. Which is our very, very, very special guest, my beloved mother, Valziane Duarte Almeida. Yes, welcome everybody. Welcome, my beloved Mom. aunt, Gabe's mom. She let us come into her house today and record this episode with her, and it's gonna be awesome. Yep. It's going to be a little special episode before we introduce her. For our English viewers. Let's explain that. There's going to be a lot of Portuguese. So if you already want to start putting the subtitles with the translation right on the bottom, or for the Portuguese viewers as well, para quem está assistindo em português, que fala só português, quer colocar os subtitles de baixo, com a tradução, vai estar tudo lá também. Então, qualquer coisa, deixa aquele like, subscribe, já sabe. It's here, finally, our very first Portuguese episode. Yes, sir. Primeiro Yes, sir. episódio em português, finalmente. Tem muitas pessoas pedindo, so we deliver. Me and Gabe are gonna mix. Yeah, we Nós are. vamos misturar um pouquinho, eu mais o Gabriel. We're hybrids. Yeah, exactly. Anyways, introduce your mom, bro. Mom, say hello to everybody. Oi, pessoal, boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. So basically, she just said hi to those that are listening in English. It's a pleasure to meet Read you the guys. subtitles. Oh, my goodness. For real. But guys, today we're going to be talking about prayer. I wanted to call my mom because she actually was telling me that you are starting a intercession course, que é o Yeah. intercessão, né? Como que tá indo isso aí, mãe? É uma coisa que Deus tem me chamado a atenção, porque existe uma grande diferença na sua oração diária e uma oração de intercessão. Porque a intercessão é uma oração mais profunda, é uma batalha, é como se você estivesse em uma batalha. E muitas das vezes a gente não entende essa diferença da nossa oração diária e a oração de intercessão. A gente até conversou muito sobre isso outro dia, né? Como a oração é diferente. E tem certas pessoas que acham, só porque hoje eu não ajoelhei. Ele tá falando isso porque às vezes eu falo para ele, filho, hoje eu não orei. Ele fala assim, como assim você não orou, mãe? Porque eu tenho que ter o meu momento de oração de joelhos. Né? Não é só aquela oração de você levantar e falar, ai, Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigada pela noite que eu tive, me dê forças nesse dia para eu ter sabedoria e entendimento. Não. Nessa oração que você levanta e fala, eu tenho que ter meu momento de joelhos. Aí eu falo para ele, meu filho, hoje eu não orei. Ele fala, como assim você não orou, mãe? For real. Preocupa um Keep her pouquinho. in check. Yeah, bro. It worries me sometimes. I'm like, bro, my mom's not praying. Yeah, What is this? right. But then she explained to me, she's like, I didn't get on my knees. I was like, bro, you don't have to get on your knees to pray to God. Which is something I want to bring to light, bro, for real. Bro, for real, though, eu concordo com a Chanani, porque um dos problemas maior de cristãos hoje em dia é isso, né? A gente acorda and it's like, obrigado, Deus, mais um dia. You know? Na moral. Então eu concordo muito com isso. Os primeiros minutos ou hora do dia tem que ser com Deus, né? Porque você já set up o resto do seu dia inteiro para ser um dia abençoado com Deus. Exactly. So I agree a lot with that. Exactly. Dookie, go over there. Dookie made a special appearance, everybody. Aí, Duque. Bruno, call Dookie. Pessoal. Bruno's back behind the camera today, everybody. But Of course he yeah, had to come guys, in, This dude. prayer is a very special thing that I actually really wanted to talk about today. Not only because my mom's doing this amazing intercession course, but because it's something that a lot of people have questions too. They don't know how to pray to Jesus, right? Yeah. And one of the things that I've really been learning recently is how that prayer becomes a conversation with God, right? So my prayer, I don't know about you guys, but Mom, would you rather me say it in Portuguese or English? Portuguese?
Okay, I'll say it in Portuguese so I can understand better. So, minha oração, ela começa basicamente assim. É agradecendo a Deus primeiramente, né? Porque o que eu tava vendo em várias lições de pessoas fazendo podcast, dando lição, pregando também, foi isso. Você começa sempre dando aquela gratidão. Aí depois você pede perdão, né? Que é o que eu faço. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelas coisas que eu tô fazendo. Aí depois eu começo a conversar com Deus sobre meu dia. Aí no final eu peço para Ele para me proteger, para cuidar de mim, tudo que eu preciso, que eu quero pedir Ele, eu peço. Aí eu agradeço mais uma vez para eu encerrar. E eu achei muito legal porque até no podcast do George Jankel, que ele estava conversando com o Cliff, ele estava falando sobre aquela oração do Pai Nosso. E basicamente é isso. É isso. Ele separa toda a oração junto e fala assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Exaltação a Deus em primeiro lugar. Eu não sei como é que é em português, mas é basicamente assim. Exaltação a Deus. Exactly. Então eu achei muito lindo porque a gente olha para essa oração não só como um exemplo de como a gente tem que orar da Bíblia, mas justamente de Jesus que veio, né? De como ele orou pro pai dele. Então, eu acho uma das formas mais fáceis para quem não sabe fazer essa oração, para você ter uma oração que vai chegar aos ouvidos de Deus, coloca desse jeito, tipo, numa lista, basicamente, como que eu queria falar? Em ordem. Uma ordem. E um negócio interessante, né, é que essa oração do Pai Nosso foi Jesus ensinando os discípulos como orar, porque eles pediu ele. Como que a gente deve conversar com o Pai? Ele falou assim, assim. Ele fez a oração do Pai Nosso. E teve o podcast do George Jankel com o Cliff. I'm gonna switch now to English just because I feel like it. We're gonna switch a lot. Have fun. Yeah, I thought it was a beautiful way that Cliff broke down the Lord's Prayer about first is exaltation and thanksgiving, and then it's repentance, right, and then asking for daily needs, and then end it with thanksgiving again and exaltation again. Exactly. Uma forma também que eu acho muito interessante é porque a sua oração flui quando você tem um quebrantamento e um arrependimento diante do Senhor. Porque quando você começa exaltando o nome de Deus, quando você coloca o Senhor no lugar dele que é devido, né, de o grande eu sou, do Deus, do único Deus, do Deus verdadeiro, e você exalta o nome do Senhor, aí vem o momento do seu quebrantamento, do seu arrependimento. Porque quando você quebranta, que você reconhece que você não é nada diante do Senhor, do quanto que você precisa dele na sua vida, o Espírito Santo começa a fluir dentro de você, e aí aquela oração, você não precisa de muito esforço, ela vai fluindo, e o Senhor vai te trazendo à memória pessoas, o Senhor vai te trazendo memórias, situações que você viveu, que você precisa de perdoar. O Senhor vem te trazendo. Você não precisa daquele script. Né? O Espírito Santo vai trabalhando dentro de você e vai te movendo de uma tal forma. Existem dias que você vai orar 5 minutos. Mas existem dias que você vai orar 30 minutos. Tem dias que você vai ver e você ficou ali 1 hora enjoelhado, orando, adorando a Deus. Tem momentos que no meio da oração você começa a louvar o nome do Senhor. Então, são experiências individuais, né? Desculpa, eu tô rindo do para. Mas é interessante, tia, porque eu até tenho um versículo aqui que fala exatamente isso na Bíblia. Porque na Bíblia, em Romanos 8:26, eu vou ler em inglês, que eu pus aqui em inglês, mas praticamente fala a mesma coisa. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings and too deep for words. So basically everything that your mom just said, when we're in prayer and we just let the Holy Spirit lead through it, it's like it flows, it's not like a script, like she said, I feel like a lot of people think like prayer is like some type of script, like every day I'm gonna pray the Lord's Prayer. Great. I do it. Out of
out of reverence for God and for what Jesus taught us. I pray the Lord's Prayer every day, but I also have my own Right. prayer where I just talk. I agree with that 100% before. And the thing is, for me, I really wanted to memorize that because I never had like memorized the Pai Nosso. I always was like, every time we would go to a family gathering that everybody would pray, I'd be like, Yeah. and I wouldn't know what to say, bro. So like recently, I've been like for the last couple months, I've been really trying to memorize it. So what I do is I'll open my Bible after I read, and then I'll go to pray. I'll set my Bible on that verse. I'll read that prayer out, and every day try to memorize it more and more and more, and then I'll do my prayer after. Yep. Because as well as I love before I do my prayer with God, I like to call in God. I like to welcome the Holy Spirit into my room, because I think that there's a certain thing that happens where it's like, oh, like I'm just gonna do this and not try to feel his presence. I'm just gonna make this motion out today and just tell God everything I want. And it's like sometimes that doesn't come into my head as something correct, because I think a prayer is a direct conversation. And when you're having a conversation with somebody, you want an answer back, right? Yeah. Mm-hmm. And when you're on the phone with me, we're going to be talking to each other. So when I call you, you answer the phone, right? It's not just, oh, I pick up my phone, stop talking, and all of a sudden you're like, oh, wait, somebody's on the phone with me. No, it's I'm calling out to you, you're answering, and we're talking. So I like to think about that a lot. Before I go pray, I do that prayer, and I'm like, Holy Spirit, like, you are, God, you are welcome into my room. Make this your place. Fill the room, fill me with your Holy Spirit, and then I'll wait for a little bit, breathe, and then I'll start praying to him. And I've noticed a complete change in my prayer life ever since I started doing that. Sim, mas também, meu filho, muitas das vezes você entra em uma batalha que você tem que orar a palavra do Senhor. Porque existem versículos na Bíblia que nos dão respaldo para isso. Então, tem momentos, tem situações que você está vivendo que você tem que orar a palavra do Senhor. Olha, na tua palavra, Senhor, me diz isso, isso e isso. Na tua palavra, Senhor, debaixo da tua palavra, Senhor, o Senhor me disse isso, isso e isso. Então, você tem que também ter esse tipo de oração, porque existem batalhas que a sua oração tem que ser uma oração de guerra, né? Existem situações que não sai uma palavra da sua boca. Tem momentos que a sua oração, existem momentos na nossa vida que às vezes estamos passando por batalhas tão pesadas que nós não conseguimos expressar em palavras. Mas o nosso silêncio é uma oração para Deus. Quando você se coloca de joelho, você se prostra diante do Senhor, Senhor, eu não tenho palavras. Olha a minha alma está angustiada. E aí você fica em silêncio por alguns instantes, mas você vê que o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, Esse versículo que eu li. ele fala por você. Então, existem várias maneiras de você orar. Né? E isso é importante a gente saber. E muitas das vezes a gente não sabe, né? Como você acabou de falar, né? Por isso que é importante a gente... eu tenho uma coisa que eu levo na minha vida. O ambiente que a gente vive muda muito. Porque se você convive com pessoas de oração, no seu dia a dia você vai ter experiências de diferentes maneiras de orar. Às vezes, quando eu sento com a vovó, a gente conversa assuntos e eu aprendo com ela muitas coisas, né? E uma dessas coisas é sobre a oração, que às vezes eu pergunto, e ela me ensinou várias vezes. Por momentos de guerra que eu passava, ela falava comigo, filha, na palavra de Deus, te ensina a pelejar por isso. E eu lia, e quando eu ia orar, eu falava com o Senhor, Senhor, pelo poder da tua palavra, o Senhor me dá respaldo a respeito disso. E eu quero que o Senhor, nessa noite, traga anjos que pelejem em meu favor, porque na tua palavra diz. Então, existe esse tipo de oração. Isso é muito interessante. Eu nunca A tinha... gente vê isso na Bíblia, né, com Jesus. Quando ele estava sendo tentado pelo Satanás. Ele usou
que está escrito na toda tentação que Satanás trouxe a ele, ele respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. Entende? Então, tudo que Jesus Cristo fez é um exemplo para nós, né? Então, eu concordo 100% com isso, que tem as escrituras, a Bíblia, assim, a nossa vida, né? A palavra de Deus, e eu concordo que tem que ser usada também em oração de pelejo, de batalha. So yeah, mas that was like That was fine. perfect the way she explained Yeah. that. Do you want to kind of like say that in English? So basically, for everybody that's listening in English, what Mom was basically saying is that there's a certain prayer that I actually never really knew about, but it's very interesting. Is there's a prayer where you pray the word of God. You start to let out verses. It's kind of like a battle prayer when you're in the midst of a battle, when you're in the midst of a storm type thing, where you just start praying and the Holy Spirit intercedes for you in your silence, and then you start to release these verses from the Bible, as Tiago was explaining as well, that's something that Jesus did, and it's something that we should take an example from. Everything that Jesus did, we should do as well, which was when he was being tempted by Satan, he started saying, it is written, and using all these verses to fight his battle against Satan. And so we should do as well, not only while we are being tempted, but while we are praying as well. Like it was very interesting to me the way my mom was saying it. When she's in the middle of a battle, like spiritually throughout her day, she'll use this prayer, and I can only imagine how much our prayer life will change after I start doing that. Por exemplo, Isaías 61. Vamos trazer aqui uma situação. Às vezes a pessoa não foi bem sucedida no dia, teve alguma situação no dia dela que não foi conforme ela esperava, né? Aí o inimigo das nossas almas, que ele é o acusador, ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele é o acusador das nossas almas, vem com pensamentos, joga a palavra no seu ouvido para você se sentir pior ainda, né? Qual oração você pode fazer nesse dia? Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, quem eu sou? Eu sou o Filho de Deus que fui criada para um propósito. Levar o evangelho, proclamar as boas novas do Senhor. Então, eu não sou um perdedor. Então, eu posso orar essa palavra? Isaías 61, não, Satanás. Em nome de Jesus, eu te repreendo, porque a palavra do Senhor me diz, Isaías 61, que o Senhor me chamou para proclamar as boas novas. Então, essa é uma oração de guerra, como muitas outras que nós temos aqui na palavra, né? Que no nosso dia a dia nós podemos orar com batalhas que vêm ao nosso encontro, né? E isso é importante. Yeah. Honestly, though, like, dude, scripture is the strongest thing you can bring against Satan. Yeah, To fight against him, so it makes perfect sense to use scripture in prayer, and that's a beautiful Isaiah 61. It's a beautiful prayer. You want to read that out loud for everybody? Yeah, I can read it in English. So basically, Chanani was saying that this is a prayer. If you're having, everybody has bad days, and then the accuser of our mind, the accuser of our life, Satan, our enemy, is always going to come and basically triple on top of that, right? And put words in your head and in your mind. And with that, you can use Isaiah 61 as a prayer, right? To combat that, which this is what it says: "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound." And it continues going on, but I'm not going to read the rest like Johnny didn't read it. But one thing she highlighted there is that we're not, we're always winners in Christ Jesus. We have been sent to spread the good news to the poor. And this is, the interesting thing is, this is written in Isaiah, a book of prophecy written 400 years before Jesus Christ, right? Already talking about the good news of Christ Jesus, the gospel, right? Which is what we're called to proclaim and to spread to the world. Oh, yeah. But that's beautiful right there.
Anything else you want to speak about that topic, Mom? Alguma outra coisa que quer bater nesse tópico? Eu acho que é isso mesmo, né? A oração da palavra, a oração de quebrantamento, a oração de arrependimento, porque de todas elas, adoração ao Senhor, né? E o arrependimento, porque quando nós nos arrependemos, quando nós nos quebrantamos, reconhecemos a nossa pequenez diante do nosso Deus, os céus eles se abrem, Oh, yeah. né? Porque hoje o mundo que nós vivemos, as pessoas se esquecem que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. E nosso dia, nosso viver tem que ser para glorificar o nome dele. Amém. Né? Então, é isso, né? É a oração de adoração, arrependimento e a oração de guerra, Oh, yeah. né? Yeah. Porque nós guerreamos, é uma batalha, nós vivemos em uma batalha. A batalha é entre o bem e o mal. Yeah, and just going off of Chanani saying, prayer is, to me, so when I read the Bible, I learned that Christians, there's 3 things, right, for Christians to live a healthy Christian life. It's reading scripture, it's prayer, and it's fasting, right? And obviously, the fourth and bonus part of it, well, not bonus, I think it's actually 4 pillars, sorry. Communion in church, right, with Yeah. other Christians. Those are 4 pillars of a Christian to live a healthy Christian life, to endure, right? To endure till the end. So prayer is very important, and if you're skipping on prayer, it's the same thing for me as like skipping on reading scripture. I don't understand how people don't stay without reading scripture every day, or like Oh, a yeah. whole week. Like how can you go? I can't even go like a whole day without prayer. Like, No, I have to. prayer to me, bro, like when somebody, well, the thing is I understand, but when somebody tells me, hey, I didn't pray today, I'm like, bro, my mind goes, how? Like how? But then I look back at myself, I was like, man, I went like how many years without praying? You know, so I understand, but once you come to that certain relationship with Christ, there's nothing better than you talking to him, dude. Like you want to talk to him. You want your spirit, it feels so happy to be able to talk to that person. It's like your mother and your father, but heavenly form. It's like speaking to them. There's nothing better than just desabafando, right? Like desabafando, talking to him, be like, God, like you know what I need, but I'm gonna tell you anyways as well, because I love you and I just want to speak to you. And prayer is something that's so strong, something so strong that even says in the Bible. But I wanted to touch that topic because a lot of people think that just prayer is just talking, when on the other hand, it's so much more spiritually than we can possibly even imagine. Yeah. E é uma coisa tão sobrenatural que às vezes você levanta angustiado, né? Porque tem os ataques noturnos, né? E você levanta angustiado, muitas vezes nem saber o porquê. E aí você dobra os seus joelhos, você começa a orar e começa a clamar ao Senhor. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu deitar, o meu levantar. Senhor, muitas vezes a gente faz a oração, né? Falando, Senhor, mas por quê? O que está de errado? O que eu preciso consertar? E aí você começa a falar com Deus e a buscar do Senhor respostas. Muitas vezes o Senhor não te responde, mas o Senhor manda um bálsamo dentro de você e o seu espírito vai, a sua alma vai acalmando. Nossa. Porque é a alma que perturba a gente. Aí Sim. a sua alma começa a acalmar e você sente aquela presença do Espírito Santo. Eu quero contar uma experiência que eu tive. Posso? Yeah, of course. Uma vez eu estava com a minha alma aflita e eu cheguei da igreja, tinha ido no culto e foi uma bênção. Eu cheguei da igreja e eu dobrei os meus joelhos e falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, hoje eu quero sentir algo diferente. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero que o Senhor me dê algo que dentro de mim possa mudar e eu possa ter a certeza que o Senhor está comigo. E comecei a orar e entrou um perfume dentro do meu quarto que não era um perfume comum. Eu falei, meu Deus, que perfume é esse? Eu falei, Senhor, se é o Senhor, o seu doce perfume, se é o Senhor que está aqui dentro do meu quarto, faça que esse perfume desce aqui na minha garganta, para mim
para eu poder sentir que é o Senhor. Menino, aqui trem desceu aqui, ó. Uma coisa tão diferente que eu nunca tinha vivido, e eu comecei a chorar. E eu sentia a presença de Jesus dentro do meu quarto. E aquela aflição foi sair de dentro de mim. Então, Jesus, ele é real. Deus é real. Para você que está nos ouvindo essa noite. O Senhor, ele é real. Você nunca está sozinho. Ele ouve as suas orações. Não precisa você falar bonito. Não precisa você ter uma oratória perfeita. Jesus, ele é simples. Ele gosta da simplicidade. Você tem que ser verdadeiro, sabe por quê? Oh, yeah. Porque ele quer ver se você tem coragem de falar o que realmente você sente. Porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Antes mesmo que palavras venham à minha boca, ele já conhece. Oh, yeah. Porque a palavra do Senhor fala isso. Mas ele quer ver se você tem a coragem de falar, Senhor, eu não sou nada. Olha aqui para dentro de mim, tá quebrado, Senhor. Eu tenho sentimentos que eu não posso ter. Eu falo coisas que eu não quero falar. Eu faço coisas que eu não quero fazer. Me ajuda a viver o Evangelho. Me ajuda a seguir o Senhor. Me ajuda a ser luz por onde eu passar. Me dê palavra, Senhor, para quem encontrar comigo, eu ter boa palavra do Senhor. Então, isso são orações que o Senhor quer ouvir da nossa boca. yeah. Não é só petições, né? Não é só falar, né? Ó, Senhor, abençoa meu trabalho, abre portas. Não. Oração de quebrantamento. Yeah, God's not Santa Claus, where you just ask for gifts and he just delivers little gifts, you know what I'm saying? Exactly. And I feel like that's what's, just as in everything in Christianity nowadays, there's a perversion, right? Yeah. And that's the perversion of the prayer, is that we think, oh, eu vou ajoelhar aqui, aí eu vou começar a pedir. Aí você vai pedindo coisa and that's it. Não tem arrependimento, não tem exaltação de Deus, não tem esse momento de como é que fala? Quebrantamento, which is like the most important part about a prayer, bro. You just you what's in the heart, you kind of just let it out to your Father. Oh, yeah. You know? And you have that moment with him, and it's like perfect what Chanani said. You come to God in humility, right? As you are. It says it in the Bible, come to me as you are. Yeah. You humble yourself, you get off your high horse for a little bit, Right. and then you tell God, look, exactly what Chanani said, I'm nothing without you. I can't do nothing. Lead me, Lord. Do your will in my life. Yeah. Eu tive outra experiência também. Quando a Tilé esteve internada, né, no hospital há pouco tempo. E quando ela esteve internada há pouco tempo, então eu fui acompanhá-la, né? E o tempo que eu estava no hospital, eu sempre falava com Deus, Senhor, que eu seja bênção na vida dela, né? Eu estou aqui, Senhor, disponibilizando para que eu seja instrumento do Senhor aqui, para que o Senhor precisar de mim. E faltando, assim, 2 dias para ela ter alta, ela teve uma queda, de pressão, né? Ela desmaiou e tudo. E quando eu via que o fôlego de vida dela estava sumindo, foi uma batalha espiritual tão grande, e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Meu Deus, eu estou vendo a minha tia sumir aqui nos meus braços, o que eu vou fazer? Aí o Senhor falou comigo, coloca o hino, I Speak Jesus. Tinha que ser em inglês. Aí o Senhor falou comigo, aqui o ambiente, a língua é inglesa. Você vai colocar o hino, Speak Jesus, e você vai deitar em cima dela e vai clamar pelo fôlego de vida. Você vai chamar de volta o fôlego de vida. E as enfermeiras entraram, e eu coloquei o hino Speak Jesus, e deitei em cima dela e clamei ao Senhor, Senhor, sopra o fôlego de vida na vida da tia Lécia. Traga de volta, Senhor, a vida para ela. E fomos orando, intercedendo. Depois, né, quando ela voltou, que a gente conversou, ela falou, olha, eu estava sentindo o meu espírito sair, eu só escutava alguém falando, só pro fôlego de vida, só pro fôlego de vida. Então isso foi uma batalha
Oh, yeah. Ali não adiantava eu dobrar os meus joelhos e só exaltar o nome do Senhor. E nem pedir perdão pelos meus pecados. Ali era uma oração de batalha. E o Senhor, Ele vai nos conduzindo. Quando você coloca, se disponibiliza para o Senhor, Ele te dá estratégias. E uma das estratégias é o louvor e a adoração. E é uma coisa muito legal que você falou aí, que quando a gente se disponibiliza para Deus, porque muita gente gosta de falar, mas eu sempre peço a Deus para me dar umas coisas, um sinal, para Ele fazer algo na minha vida de diferente. Mas o que você faz de diferente para chamar a atenção de Deus também, né? Você tá se disponibilizando. Igual alguém falou comigo essa semana, que eu pedi tanto para Deus me mostrar uma coisa assim, mas eu falei, tipo, mano, você pediu para Deus fazer isso tudo, mas você ainda tá indo pra festa todo final de semana, você ainda tá fazendo isso. Como é que você quer que Deus se disponibiliza quando você tá, tipo, no mundo, falando assim, Deus me mostra quem você é, num lugar completamente estrangeiro? Isso que é o problema, né? A gente quer que Deus faz tudo, mas não quer mudar a nossa própria vida para Deus. E tem um versículo na Bíblia que é exatamente essa experiência que a senhora teve. I'm reading in English, mas está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, se a senhora quiser ler em português. So James chapter 5, verse 16 says this, Therefore confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. And I think that goes perfectly with Chanani's experience, where she was in the hospital and God told her to pray. Tiago 5:16. And God told her to pray for Chalesia's, or who was it? Chalessa. Chalesia's life back, you know. And that's what it is right there. A righteous person's prayer has power, right? Obviously through the Holy Spirit who guides and intercedes and leads us in the prayer. Which we spoke about last week. Yeah, exactly. A senhora quer ler isso em português pra gente? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Yes. Sim. Amen. E assim, sabe, eu creio muito no poder da oração. Eu creio muito que a oração, ela muda tudo. Yep. E eu sou testemunha viva disso. Orar e obedecer a Deus. Porque muitas das vezes nós vamos ser levados a situações que o próprio Senhor nos testa a obediência a Ele. Né? Porque às vezes o Senhor nos abençoa, nos deixa num lugar e a gente se acomoda com aquilo. Exatamente. E deixa de lado o que é mais importante, que é a nossa vida espiritual, né? Porque tudo isso aqui vai ficar. Então, nós temos que prestar conta da nossa alma para o Senhor, né? E a gente se acomoda. E o Senhor traz situações para provar a nossa obediência. E se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver fé, se você não crê nos profetas, porque a gente tem que crer nos profetas do Senhor, a sua vida passa a não ter sentido. Porque a oração é o combustível da nossa vida. Né? Quando você ora, quando você busca do Senhor, olha, eu estou planejando isso, se for da sua vontade, que acontece, mas se não for, se for para me separar do Senhor, que não aconteça. Exatamente. Porque tem bênçãos que vêm na nossa vida e nos separa de Deus. Né? E Deus, às vezes, não quer deixar você passar por certa situação, mas você busca com a sua mão. Né? E quando você ora, quando você entrega, eu sempre ensinei isso para os meus filhos, né, Gabriel? Busca do Senhor, entrega nas mãos do Senhor, deixa Deus te responder. Não seja apavorado, não seja apressado, porque tudo tem um tempo determinado pelo Senhor para acontecer nas nossas vidas. Exatamente. E a gente que é mãe, a gente não quer que os filhos passem por certas coisas, né? A gente ora, a gente intercede, a gente consagra os nossos filhos para o Senhor para eles serem bem-sucedidos, para eles terem bênção. Mas cada um tem que ter a sua experiência. E eu falo para o Gabriel, para a Raquel, para a Noemi e para o Bruninho, não deixa de orar. Não deixa de orar. Leia a Bíblia.
Busca no Senhor conhecimento, porque enquanto você é pequeno, a gente tem que te conduzir. Mas chega um certo tamanho que você tem que ir sozinho, Yeah. né? Não vai adiantar mais. Hoje o Gabriel tem 23 anos. Hoje ele está pondo em prática aquilo que ele aprendeu quando ele era pequeno. Yep. Ele pode ter ficado um tempo sem fazer, mas ele pagou um preço por isso. Eu paguei um preço por isso. Todos nós pagamos um preço por nos afastarmos do Senhor. Por não colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Né? E isso que vocês estão fazendo aqui hoje é importante, porque eu sei que tem vários jovens assistindo vocês. Então, jovens, aqui fica a palavra para vocês. Busque a Deus enquanto se pode achar. Yes. E como que você vai buscar o Senhor? Lendo a palavra e orando. Porque lendo a palavra, você vai conhecer quem é Deus. E orando, você vai falar com Ele. Você vai ter uma intimidade com Ele. Porque você vai ter perto de você aquele que você aprendeu quem Ele é. E você só vai aprender aqui, ó. Perfect. I don't know if you remember a few weeks ago when I was talking about like feeding the spirit. Yeah? Isso é exatamente isso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está alimentando o nosso espírito. Quando a gente está orando, a gente está alimentando o nosso espírito também. É o que eu falei alguns episódios atrás. Quando você alimenta o espírito, seu espírito fortalece. E você tem mais força a combater contra a carne, né? Porque dentro da gente é a guerra da carne e o espírito. Mas se você não está orando, não está lendo a sua Bíblia como cristão, você está alimentando a sua carne. Yeah. E a carne só vai ficar mais e mais forte. Até você fall to sin, you know? E é interessante isso, Thiago, porque tudo é o ambiente que você vive. Se você ficar num ambiente que só te satisfaz os prazeres carnais, por mais que você seja um cristão, você tenha crescido na igreja, que você conheça Jesus, que você tenha experiências com Jesus, uma vida de oração, se o seu ambiente é só carnal, você vai esfriando na fé. Quando você se alimenta da palavra, que o seu ambiente é um ambiente sadio, que você fala de Deus, que você convive com pessoas que têm o mesmo pensamento, a sua fé ela é fortificada. Né? Então, é um velho ditado: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Exatamente. Né? Por quê? Porque quando você busca a Deus, você quer falar das coisas do céu, você quer falar das coisas de Deus, você quer falar. Quanto mais você fala, mais você quer falar. Sim. Né? E mais você quer estar naquele ambiente. É assim, é igual a internet. Tem dia que bombam as coisas na internet, é dia e noite aquele assunto. E assim é a gente com Deus. Você quer falar do amor de Deus, você quer que as pessoas conheçam quem é Deus, você quer que elas vejam o que Deus fez na sua vida, você quer testemunhar. Eu sou uma pessoa muito sentimental, então tem hora que eu começo a falar de Deus, eu choro. Porque assim, é o amor de Deus na nossa vida. É uma coisa tão linda, porque eu não seria capaz de dar o meu filho por ninguém. Eu não ia entregar o meu filho e falar assim, ó, morra na cruz por causa daquele pecador. Não, eu não faria. E Deus fez por nós. Olha o tamanho do amor de Deus. Dá um único filho por gente que às vezes não está nem aí por ele. Né? Que dá as costas para ele. Então, assim, você experimentar esse amor, ter a convicção desse amor, saber que esse amor que é Deus, ele está do seu lado, você pode conversar com ele, assim como nós estamos conversando aqui agora. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, tem hora que eu estou dentro do meu carro e eu começo a falar umas coisas com Deus assim, eu converso assim, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Pelos olhos da fé, eu sei que o Senhor está aqui. Pelos olhos da fé, eu sei que tem um anjo ali na porta. Pelos olhos da fé, eu sei que tem um anjo aqui atrás. Porque o reino do Senhor foi estabelecido na minha casa. Você sabe que tem isso? Você sabe que tem isso? O reino do Senhor é estabelecido na nossa casa. Assim, eu sou muito, desde pequena, eu sou muito curiosa nessa área de libertação. Então, eu sempre gostei de ler os livros da doutora Rebecca Brown, né? E eu gosto dessa área de libertação. E, assim, eu falava com o Senhor, Senhor, eu creio nas coisas que eu estou lendo aqui. Eu creio.
Eu creio que existe anjos, eu creio que existe demônios. E eu creio nessa batalha. E um dia uma pastora amiga minha falou comigo assim, lê esse livro da iniquidade. Tiago, eu não sabia que existe um tribunal no céu. Existe um tribunal. Entendeu? O juiz, o advogado, o acusador. Oh, yeah. E isso é tão interessante que quando você começa a aprofundar nesse estudo, você tem vontade de falar assim, meu Deus, por isso que muitas das vezes acontece isso, eu dei legalidade, Satanás foi lá, me E acusou. acusou. Oh, yeah. E eu passei por isso, Oh, yeah. né? Então, assim, a importância de você conhecer, ou muitas vezes também, sobre o espírito de Jezabel, eu não sabia. Quando eles falavam assim, espírito de Jezabel, eu achava que era só aquelas mulheres que seduzia. Não! O espírito de Jezabel é muito mais profundo que isso. Oh, yeah. E é muito Né? perigoso no mundo Uma de das hoje. coisas do espírito de Jezabel é desconstruir aquilo que Deus construiu. Sim. Né? Que foi isso que ela fez com Foi o povo isso, de Israel. exatamente, Né? Ela trouxe a idolatria, ela trouxe a descrença nos profetas. Sim. Né? Então ela desconstruiu aquilo que Deus construiu. Então são coisas que na nossa vida você tem que tomar cuidado. Porque o Senhor nos criou para uma coisa, adorar o nome dele. E o inimigo das nossas almas quer desconstruir. Ele quer nos afastar do nosso Criador. Ele usa de artimanhas para nos afastar do nosso Criador. Então, desde o início, né, desde Adão e Eva, ele vem fazendo isso. Então, a importância da oração na nossa vida hoje é isso, nos conectar com o Senhor. E estudo, porque quando você estuda, você vai aprendendo a maneira que você vai manejar a palavra de Deus. Sim. Né? Nós já falamos de um monte de oração aqui, ó. Nós já falamos de intercessão, nós já falamos de quebrantamento, de adoração, quebras de maldição, tem a oração de você, né, quebrar. Então, assim, tudo isso é importante. E eu estou muito feliz de poder participar com vocês nesse tema, que para mim é um tema importantíssimo. Oh, yeah. Por isso que eu queria muito ter a senhora nesse episódio também, porque, tipo, igual você fala, desde novo a senhora ensinou pra gente que a oração é uma das coisas mais fundamentais no nosso relacionamento com Deus. E eu falo que, tipo assim, se não fosse por esse jeito que a senhora ensinou a gente desde novo, a gente não estaria onde que a gente está hoje. Por quê? Não só na nossa vida, no dia a dia, em tudo que a gente passa, orando a Deus para ter controle sobre as coisas que a gente faz, que só Deus sabe o que a gente estaria fazendo, mas também nesse podcast. Por quê, Thiago? Como que a gente começou esse podcast? Orando para Deus, falar assim, Deus, o que você quer que eu faça? E Deus mostrando pra gente, olha, eu quero que você faz isso. E é podendo orar, escutar, e depois de eu fazer desses dois, de orar e escutar o que Deus fazer, pôr em prática também, né? Então, eu agradeço muito a senhora por ter colocado plantado isso em a gente, esse negócio de oração. E outra coisa que eu queria falar também sobre a oração, que a gente falou agora sobre intercessão, sobre quebrantação, mas também tem aquela oração de proteção. Sim. Porque igual o Thiago falou, e a senhora também até tocou no tópico sobre os anjos em cada porta, cada canto da casa. O Thiago falou sobre a batalha carnal todo dia, que a gente lutando contra a carne. É muito importante que a gente ora e pede para Deus para colocar os anjos deles protegendo a gente. Sim. Em qualquer área que a gente for. Porque no dia a dia, não só para te proteger de cair nesse, por exemplo, o espírito de Jezabel, no laço de Satanás, mas quantas coisas que pode acontecer que o próprio Satanás está tentando tomar a sua vida ou várias coisas da sua vida que você pedindo Deus para te proteger, você vê, literalmente consegue ver livramentos. Igual o dia que eu fui atropelado. Sim. O dia também que eu fiz o fechamento da casa, que eu estava vindo e eu cheguei lá no Dila super assustada, por questão de segundos, o meu carro não tinha sido arremessado. Quem foi? A proteção do Senhor. Porque quando eu estava saindo de casa, eu falei que o Senhor me guarda, me dê livramento nesse dia. E muitas outras coisas, né? A gente vê no nosso dia a dia o livramento do Senhor. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Mas o prazer maior de Deus é ver
que nós estamos nos achegando a Ele. Né? É saber que nós estamos buscando adorar a Deus e estar com Ele, como foi desde o princípio, que Ele nos criou para isso. Né? Que fala, eu tenho até anotado esse Mateus capítulo 7, versículo 7, em inglês, que fala: Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Yeah. E é por aí. É isso aí. Tudo em torno da oração. Yeah. Tudo oração. Né? Nós temos que orar e ter ação também. Né? Oh yeah, 100%. Yeah. Exatamente. And one of the ways you get closer to God is prayer. Yeah. You know, is praying, is having that moment between you and God, right? Where you go into your room and you humble yourself and you go down on your knees and you pray to a higher power, right? The one that leads you, the one that you need every single day of your life. Eu estava falando com vocês antes da gente começar a experiência que eu vivi hoje, né? Eu não vou citar nomes também, né? Para não expor as pessoas, mas hoje eu vivi uma situação dessa que, né? Uma pessoa muito querida por mim me ligou, ela está passando uma situação complicada e a gente conversando e o Espírito Santo falando comigo. Na sensibilidade dela hoje, se eu tivesse falado alguma coisa de mim mesma, talvez eu teria trazido situações que ia destruir a vida dela, né? E eu aconselhei e falei para ela, olha, vamos orar e pedir a Deus que dê, né, uma saída para você, uma resposta do que Deus tem para você. Porque se eu olhar com os meus olhos, eu posso falar o que eu penso. Mas o Senhor, que vê o seu amanhã e sabe os planos que Ele tem para você, Ele vai te dar respostas concretas e que não vai trazer prejuízo para a sua vida. E aí, quando eu desliguei o telefone com ela, o Espírito Santo ministrou algo na minha vida para falar com ela. E logo eu liguei de volta e falei, olha, diante dessa situação que você está vivendo, o Senhor pede para eu te falar. Do mesmo jeito que você está sentindo que as pessoas não foram justas com você, será que você está sendo justa com o Senhor? Porque o Senhor te criou para você adorar. Enquanto você está na bonança, será que você tem lembrado do Senhor, do seu Deus? Porque às vezes é mais fácil você lembrar de Deus quando você está numa situação difícil do que você está na bonança. Então, naquele momento, se eu tivesse falado de mim mesma, eu não teria dado essa palavra para ela. Mas como eu falei para ela, vamos orar, vamos esperar que o Espírito Santo fale com você. Porque ele tem uma boa palavra. Deus não queria responder para ela o que ela estava perguntando naquele momento, que era a respeito do que ela ia fazer naquela situação. Mas Deus queria chamar a atenção dela para ele. Porque o que importa não é a situação dela ser resolvida. O que importa é a alma dela se reconciliar com o Senhor. E por isso Deus faz o que é necessário, né? Deus faz o que é necessário. Nos joga em situações para que você entenda que Ele está no controle de tudo. E muitas... o que a gente não entende também é que muitas vezes situações como essas, situações ruins que acontecem com a gente, é a maneira de Deus nos aproximar. Porque quando a gente está na situação boa, a gente esquece. Sim. Entende? Por isso que muitas vezes a gente pede coisas em orações e Deus não dá. Porque Ele sabe que, igual a senhora falou mais cedo, que se Ele dá, a gente vai afastar. Né? E a gente não quer aceitar isso como cristão. Ah, não, mas a Bíblia fala que se eu pedir, você vai dar. A gente não quer aceitar isso, mas nós temos que entender que é... Mateus capítulo 21, 22 é o que todo mundo fala. Pede que eu te dou o que você pedir. Aí a gente esquece de falar assim, mas Deus não é esse cara que é só tomar ordem, não. Ele vai te dar, igual você falou, ele vai te dar o que você precisa, que vai deixar você mais próximo dele. E na verdade, se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que esses homens de fé, os heróis da fé, né? Todos eles passaram problemas de tribulação. Passaram momentos de tribulações. Sim. A vida de nenhum deles foi fácil, não. Então esse evangelho que, né, pregado da facilidade só de bonança, ele não existe, não. Amen to that. Né? Ele não existe, porque... I want to say it in English. So basically, what Chanani just said, right, is
the same thing that me and Gabe have been saying probably for the past 6 months, is that following Christ is a daily battle we have to endure. It's not an easy life. It's not an easy thing. It's not like there's a Santa Claus sitting up in the skies just giving us everything we want, right? And she gave an example of all the heroes of faith, the Bible stories that we hear, the disciples, the prophets of old. They all had life of tribulation. They all went through tribulations, right? Following Christ Jesus, following God is not easy at all. We're not promised an easy life. So the gospel of prosperity, right, that is preached nowadays is wrong in that sense, because it preaches that you'll have an easy life with Christ Jesus. You won't. Mm-hmm. You'll have peace. You'll have joy that only the Holy Spirit and Christ Jesus can bring. But the easiness of life itself, not really. Yup. Exactly. E é por aí, né? Yeah. I mean, man, this has been another banger. That's crazy. I know, I'm telling you, bro. I was excited about this episode. Se a gente for falar sobre isso, existe um leque, né? São vários tópicos que a oração nos leva, né? Temos que orar uns pelos outros, temos que orar pelos nossos inimigos, né? Então, são várias situações, mas para a gente não prolongar, né, o que eu quero deixar aqui para vocês é esse conselho, né? Orai em todo tempo, vigiai, porque na idade de vocês é um tempo que vocês são tentados de todas as maneiras, né? Mas permaneçam firmes no Senhor, porque a recompensa de vocês vem do céu, né? Então, fica firme no Senhor, porque vale a pena. Vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer, vale a pena cumprir o chamado do Senhor na vida de vocês nessa terra. Eu sei que você tem um chamado, eu sei que você tem um chamado. E que em nome de Jesus vocês possam alcançar a mocidade, esses jovens, né, que foi companheiro de vocês de muitas situações que às vezes não agradou a Deus, eles possam ver na vida de vocês o poder da oração. Amen. O poder da oração da mãe, o poder da oração do pai, o poder da oração dos avós, né, daqueles que amam vocês. Porque eu sei que na sua vida tem orações, na vida do Gabriel também, né, foram plantadas orações, e eu creio que mais ainda o Senhor fará, né? Não vai parar por aqui. Muitas coisas o Senhor vai fazer na vida de vocês dois, mas nunca se esqueçam de quem os chamou. Amen. Toda honra e toda glória seja dado a Ele. Amen. Que esse canal seja canal de bênção na vida das pessoas que escutarem. Amen. E para você que está nos assistindo, eu deixo essa palavra. O Senhor, Ele é Deus que te ouve. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é o marido da viúva, Ele é o pai do órfão, Ele é o provedor. Ele é tudo o que você precisa. Se nessa noite você se sente solitário, Ele é a sua companhia. Se nessa noite você está enfermo, Ele é a saúde que você precisa. Se nessa noite você está passando dificuldade, Ele é a sua provisão. Então, não deixe de dobrar os seus joelhos. Por mais que você não tenha uma boa oratória, se você acha que não tem uma boa oratória, Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com aquilo que está dentro de você. Amen. E Ele tem para você vida eterna. Ele é a água viva. Ele é aquilo que supre o nosso vazio. Ele vem, para somar. Ele tira de você toda a sua aflição através da sua oração. Amen. Através do seu quebrantamento, através do seu reconhecimento que Ele é Deus. Obrigado por essa oportunidade, Thiago e Gabriel. Fico muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar. Tenho muitas coisas a dizer, né? Mas o tempo é curto. That's funny, because she was like, we're going to do a fast episode, right? I'm like, yeah, it's going to be fast. It's been an hour. It's a long day. So a gente vai fazer uma parte 2, que eu sei que vai ter uma parte 2. Tem muitas coisas para falar. There's so many more topics to hit. We love you. Thank you, Mom, so for much. coming. I Love you. Thank you for letting us in your house. Welcome. Yeah, but like, guys, just to close out 100% for everybody that's watching in English, thank you for watching. Thank you for sticking through, to all of our Portuguese speakers as well. We love you guys. We hope you guys have an amazing week. Like my mother said, time is now to repent, guys. Turn to Christ. Read your Bibles. Pray.
find out the true gospel, find out the true love of Jesus, that he died on the cross for your sins, so that we may have eternal life in him. Yes. We love you guys. We'll see you guys on Sunday and Tuesdays. We love you. you. Peace. God bless you guys. Thank you, Peace. thank you. And in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test.